Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Elcio Amaral, estou juntamente aqui com o companheiro Reginaldo, cadê o nosso amigo Reginaldo aqui, outro coordenador geral do sindicato. Nós estamos ali com a presença do nosso tesoureiro, também do sindicato, Guimarães, nosso secretário-geral, Humberto, nosso advogado, assessor jurídico, Sérgio, fazendo parte dessa equipe e atualmente estou na gestão do sindicato, Seção Sindical do Estado do Pará. E saudar os companheiros professores, servidores que se encontram aqui, aos nossos queridos alunos e alunas, e agradecer inicialmente ao deputado Edilson Moura, que atualmente também preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na pessoa que a gente agradece a oportunidade de ter colocado esse espaço para debater um assunto tão importante para o nosso Estado, como é a questão da intervenção no IFPA, hoje IFPA, E com certeza isso preocupa não só a categoria acadêmica, mas a sociedade paraense como um todo, os estudantes, professores, servidores, pais e pessoas ligadas às instituições. Hoje nós, uma instituição de grande dimensão territorial, com multicampos e uma reitoria e pró-reitorias que tem uma dimensão muito grande. E também agradecer a presença do professor Hélio, que atendeu o nosso convite e está aqui presente, que inclusive surgiu o bizu, que o senhor não viu aqui, viu, professor? O bizu. O reitor não vai na Assembleia Legislativa. E isso aqui para nós, e aí eu liguei para a sua secretária, já meio-dia e pouco, não, está confirmado, inclusive o Arquimedes, o assessor, ele está junto, então não vai ter esse negócio. Está desmobilizando a nossa, viu, Edilson? A questão aqui da nossa audiência. E eu quero aproveitar para colocar um pouco do histórico da instituição, das intervenções que houveram na instituição. Eu que passei por todas elas, eu sou um professor que entrei em 1973, hoje estou na direção do sindicato, mas sempre fui professor do Campus Belém, antiga escola técnica, ex-aluno da escola técnica, portanto, eu conheço um pouquinho da história do meu amigo Serrão, que também me ajudou ali, juntamente com o Otônio, o professor Otônio, a construir esse documento que eu vou querer que vocês atentamente ouçam, que vai relatar um pouquinho das intervenções que houveram desde a Escola Técnica Federal do Pará até o IFPA, passando pelo Cefet, logicamente. Breve histórico das intervenções desde a Escola Técnica Federal do Pará até o Instituto Federal do Pará. Final de 1979, Escola Técnica Federal do Pará, sob a direção da professora Yolanda Ferreira Pinto, desde 1968, em pleno regime militar do presidente-general João Batista Figueiredo, que fazia as reconduções das direções das atuais escolas técnicas existentes desde 23 de setembro de 1909, criadas pelo então presidente da República, Emílio Peçanha, para justamente atender os alunos e alunas menos favorecidas no Brasil. Após graves denúncias de nepotismo, fraudes e irregularidades administrativas por parte de um grupo de professores e servidores da instituição, o MEC fez a exoneração da atual, na época, diretora, professora Yolanda Pinto, exonerando e nomeou o interventor do próprio Ministério da Educação, o servidor Joício Medeiros Cunha, que permaneceu em torno de 2 anos, intervindo na Escola Técnica Federal do Pará, com o objetivo de sanar e apurar os fatos denunciados. Escolhido numa lista tríplice, o professor da Escola Técnica Federal do Pará intervém na pessoa do seu professor Antônio Carlos Mendonça, que dirigiu a instituição por aproximadamente 2 anos, gerando outros atos de irregularidades administrativas, que levou também à sua exoneração. E mais uma vez o MEC intervém nomeando Pedro Salustiano de Mello, novo interventor, professor da própria instituição, que ficou até meados de 1983.
Em reunião do Conselho Superior da Escola Técnica Federal do Pará, é escolhida a nova lista tríplice, da qual é nomeado pelo MEC o professor Sérgio Cabeça Braz, que permaneceu no cargo por 18 anos. Quando exonerado em 2002 e posteriormente demitido juntamente com alguns assessores de sua administração, após julgamento do MEC, por terem praticado atos de improbidade administrativa no então Cefet Pará. No período enquanto Cefet, o MEC fez novas intervenções, nomeando para curtos períodos os servidores Wilson Vopongart, do Cefet Pará, por 30 dias, março de 2002. Nomeou em seguida Paulo de Tarso, do Cefet Paraíba, que ficou por 9 meses, abril de 2002 até dezembro de 2002. Depois foi a vez de Luiz Sérgio Samigo Maciel, do Cefet Pará, que ficou por 1 ano, de dezembro de 2002 a novembro de 2003. E por fim, essas pessoas que ficaram por pouco tempo, veio o Alfredo Arruda, da Universidade Federal do Pará, que permaneceu de novembro de 2003 até setembro de 2004. Ainda em meados de 2002, é realizada eleições diretas para a escolha da lista tríplice para diretor-geral, conforme a legislação da época. Na época tinha que escolher a lista tríplice, não era eleição direta. Cujo resultado preto elegeu a lista tríplice com o nome de Edson Ari Fontes, Arenales Bezerra Faustino e Carlos Mendes da Mota. Lista esta que ficou no gabinete do MEC por 2 anos, em que 2 dos seus eleitos estavam respondendo o processo administrativo disciplinar. Daí a demora. Por suspeita de irregularidades na instituição, com a gestão do anterior professor Sérgio Cabeça Braz. Somente em setembro de 2004, quando o MEC, na gestão do ministro Tasso Genro, nomeia o professor Edson Ari de Oliveira Fontes, diretor-geral do então Cefet Pará, permanecendo por 4 anos, quando então, em 2008, promove novas eleições ao cargo máximo da instituição, tendo seu nome escolhido para o cargo de diretor-geral ainda do Cefet Pará. Em julho de 2008, os Cefet são transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o país, ficando os atuais diretores gerais do Cefet no cargo de reitores pró-tempos dos institutos, até que sejam promovidas novas eleições aos mesmos. Nessa gestão, em 2010, é iniciado o processo de escolha de diretores gerais dos campos, com mais de 5 anos de instalação no IFPA, entre eles Marabá Industrial, Belém, Altamira, Tucuruí e Castanhal, que deveriam ficar na gestão até que fossem eleitas foram feitas eleições conjuntas para reitor e diretores gerais de campos, cumprindo o decreto 6986 de 2009 e a portaria 210 de 2011 do MEC, em que determina que haver coincidência da gestão de reitor e diretores gerais de campos. Em meio a esse processo eleitoral, são levantadas suspeitas de irregularidades, chegando à suspensão do mesmo processo. Em função da prisão do então reitor professor Edson Ari de Oliveira Fontes e alguns gestores de sua administração, no dia 27 de junho de 2012, acusados pelo Ministério Público Federal por uma série de irregularidades na sua gestão, enquanto gestores do FPA, o MEC nomeia novamente outro interventor, o atual reitor pró-tempore professor Hélio Cordeiro de Almeida, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Santa Teresa, assumindo o cargo dia 5 de julho de 2012, portanto, esse ano, para proceder à intervenção e promover as eleições gerais do IFPA, sendo que até a presente data, estamos aguardando uma posição clara sobre sua intervenção, uma vez que foi com essa intenção que o Ministério da Educação efetivou o processo de intervenção. Diante dos fatos, defendemos atos enérgicos e transparentes em sua gestão pró-tempore
e eleições gerais urgentes no IFPA, respeitando os princípios democráticos, éticos, com lisura, atendendo dessa forma os anseios da comunidade acadêmica e da sociedade paraense. Nós, do SINASEF, Seção Sindical do Estado do Pará, enquanto entidade representativa da categoria dos servidores, docentes e técnicos administrativos, não compactuamos e repudiamos todos esses atos de irregularidades que, ao longo dos últimos 30 anos, têm manchado a história de uma instituição centenária, como o próprio deputado já mencionou, que tanto tem contribuído para a profissionalização dos jovens para o mundo do trabalho e ao desenvolvimento da região norte. Não queremos, neste século, continuem esses desmandos que nos envergonham e nos colocam no descrédito perante a sociedade, colocando em xeque o futuro da instituição. Portanto, é com essa manifestação que nós trazemos essa mensagem histórica de como se procedeu às diversas intervenções no Instituto, que eu solicitei para fazer, assim, na fala inicial, viu, deputado, no sentido de até situacionar e colocar, né, a maneira como foi feita as diversas intervenções, da qual eu, pessoalmente, passei por todas elas. Muito obrigado.